Engajamento social. Então, assim, na verdade, assim, eu comecei, assim, de uns 2 anos para cá, eu era muito pouco usuário de rede social, assim, eu era muito, assim, introspectivo em relação ao Parkinson, né, assim, eu não conversava muito sobre o Parkinson com quase ninguém, só minha família ali, o núcleo duro, né, assim, minha mãe, minha esposa e tal, minha irmã, que a gente falava sobre o Parkinson. Então, assim, eu tinha muito... um pouco de... Não sei explicar se era vergonha. Vamos lá, você se afastou das pessoas porque talvez você tá ali do lado de um amigo, começar a tremer, você fica com vergonha. Isso é ruim para você. Era ruim. Podia criar um estigma. Sim. Eu sempre fui muito assim, vaidoso e tal. Então aquela coisa assim, viver numa situação dessa me deixava um pouco desconfortável. Quando eu falei para todo mundo, tenho Parkinson, aquele piano que eu tinha nas costas, eu tirei de cima, entendeu? Eu passei a ficar mais leve, porque assim, eu tenho Parkinson e é isso, tô lutando contra a doença, fazendo o meu melhor e tal. E o que eu vi é o seguinte, eu tinha um receio que as pessoas fossem olhar para mim com pena. Compaixão, assim. E eu vi que era diferente, né? A partir do momento que eu sempre, desde a depressão até hoje, sempre lutei muito contra a doença, eu vejo que as pessoas têm mais admiração do que pena de mim, entendeu? Assim, o cara mesmo com Parkinson faz isso. Então, isso me gera um estímulo até extra, entendeu? Assim, não tem pena, assim, de mim. Eu brinco, assim, até com o João, que é o meu personal, que a gente disputa tudo, desde porrinha até ping-pong, futebol e tal. E, assim, eu constantemente ganho dele. Então, assim, eu falo assim, cara... cabeça de competidor. Eu falo assim, cara, eu não tem que ter pena de mim, entendeu? Então, assim... não tem que te desacelerar no jogo porque ele tem... Não, eu vou deixar ele ganhar. E, assim, o que eu quero também passar para todo mundo é o seguinte... eu tinha um receio lá atrás, quando na questão do tipo diagnóstico, assim, depois que eu assentei um pouco mais, sabe? Cara, a perspectiva era assim, perder massa muscular com o passar do tempo... Cardiovascular pode ser afetado pelo Parkinson e tal, com o passar do tempo e tal. E acho que esse excesso de treinamento que fui fazendo começou a ter o seguinte fenômeno. Eu comecei a melhorar minhas marcas em relação ao passado. Então, assim, a marca que eu tenho na natação hoje, eu nado mais rápido que eu nadava quando eu tinha 30 e poucos anos. O tempo de corrida hoje, eu tenho um tempo de corrida muito melhor do que eu tinha quando não tinha Parkinson, por exemplo. Então, assim... tem no Instagram, eu botei umas postagens em relação a isso, sim. A corrida que eu fiz agora, esse ano, em relação à corrida que eu fiz há 8 anos atrás, mesma corrida, mesma quantidade de participantes, eu passei de 688 a minha classificação para 27, no geral. Na categoria eu fui de 30ª alguma coisa assim, ou 100ª alguma coisa, para terceiro. E meus tempos meu pace é melhor. Então, assim, o que eu queria também passar para as pessoas, assim, não é uma doença que você vai ter que piorar sempre com o tempo, entendeu? Dependendo do que você fizer, de esforço, condição física, condição de treinar, você consegue melhorar ao longo do tempo, entendeu? Então, isso para mim é muito gratificante, você ver o diagnóstico que eu tinha, o prognóstico que eu tinha lá atrás, de assim, vou piorar com o tempo, vou perder massa muscular com o tempo, vou ficar mais com limitação cardiovascular com o tempo. Não só não aconteceu, como eu fiquei melhor do que eu tinha condição antigamente. Entendeu? Não precisa de ter cabeça de competidor. Se movimentar. É isso aí. Assim, eu acho que assim, é que eu estava conversando com o Edson no carro, né? A cabeça do competidor, acho que me ajuda nesse sentido, assim, que eu quero ficar melhor, eu quero ganhar, eu quero ganhar do João, ganhar a prova, não sei o quê. Então isso me gera um efeito positivo, também minha motivação, entendeu? Mas não precisa ser competidor, assim. No meu caso, particularmente ajuda porque eu fico nessa busca do recorde, não sei o que, pessoal. Então isso gera um efeito positivo para mim, entendeu? Hoje, para você ir num churrasco, numa festa, encontra com os amigos, com a doença de Parkinson, tem alguma barreira? Não. Assim, eu tenho que tomar cuidado com os horários da medicação, por exemplo. O churrasco é uma coisa que não é muito favorável para mim, por exemplo, porque churrasco, carne vermelha, demora a digerir pra caramba. Então, e o Prolopa não bate bem com ela. Ela toma a frente lá do Prolopa, fala, Prolopa, sai da frente aqui que eu vou passar primeiro, e demora um caminhão para passar. Então, quando eu tenho churrasco, eu sinto mais. Se eu for tomar o remédio logo depois de 1h30, 1 hora depois do churrasco, eu vou sentir que eu não... faz que nem eu, como vinagrete. Eu sou vegetariano, eu vou lá conversar então, assim, com o pessoal como vinagrete. Então, assim, sendo sincero, assim, a limitação para esses eventos sociais é a refeição que você vai fazer durante o evento social, porque isso pode atrapalhar a medicação, entendeu? Então, tanto é que, assim, no Aconcagua, até voltando um pouco para a montanha, assim, eu perco eu perco bem mais massa magra na montanha que os outros, porque, assim, durante o dia que eu estou subindo, eu evito comer
muita coisa para poder estar com o remédio absorvendo o máximo ali. Então, eu chego aqui 10 quilos mais magro, assim, da montanha. As duas vezes que eu fui para o Aconcagua, eu cheguei 10 quilos mais magro aqui. E assim, voltando pro dia a dia, eu não posso falar assim, eu vou para tal lugar, vou comer a hora que eu quiser. Não, aí dá ruim, entendeu? Mas encontrar as pessoas? Não tem problema nenhum. Nenhum. Tinha? Não, tinha na minha cabeça. Tinha na sua cabeça? Na minha cabeça. Você achava que você ia ser estigmatizado e na realidade... E você, cara, hoje em dia, assim... Não tinha nada disso, estava em você. De certa forma, isso. eu até trato com um pouco mais de leveza hoje em dia. Eu consigo tratar com mais de leveza, por exemplo. Quando eu vou no restaurante, eu vou comer pra caramba, assim... Eu sei que no final quando ele vai ficar 2 horas no restaurante, tomando vinho, comendo carne, no final vai dar ruim. Eu vou estar... A medicação vai ter passado o efeito, né? 4 horas depois, 3 horas depois da última dose Prolopa. Vou entrar no off ali, mas... O que eu faço? Assim, uma coisa que para mim funciona, talvez pela condição que eu tenho de treinamento e tal, eu corro, porque a corrida me tira do freezer, entendeu? Então, assim, eu vou pro restaurante e falo assim, falo com o garçom, com o maître, beleza e tal. Na hora de ir embora, eu vou preparando a turma, fazer, eu vou sair daqui correndo, mas tá tranquilo, deixa que eu tenho Parkinson, mas eu tô travado aqui na marcha, mas eu vou chegar correndo no carro com tranquilidade, com segurança, fica tranquilo. Então, eu peço o pessoal abrir um pouco assim, as mesas e tal, o garçom sai da frente e põe corrida até o carro enquanto fica lá no carro, entendeu? É que eu faço isso. Porque a corrida me tira do freezer, entendeu? Então, assim, é estranho, mas a opção é não fazer. A opção é não sair para jantar. Eu vou jantar e vou sair correndo do restaurante. Tem que curtir a vida, né? Tem que curtir a vida, exatamente. A gente vê como é importante aceitarmos o diagnóstico e aceitarmos a condição. Por exemplo, Rodrigo aceitou. E uma vez que ele aceitou, ele não tem problema de falar para o garçom, olha, abre um pouco aquelas mesas e tal, né? E dá certo para ele. E ele vive a vida como qualquer pessoa, indo para restaurante, escalando montanha, etc. Né? Tem uma coisa que me chamou muito a atenção do que o Rodrigo falou, foi que o cunhado dele, por muito tempo, nem sequer tinha percebido que o Rodrigo tem Parkinson. Verdade. Então, o que nós falamos para os pacientes é, primeiro, Parkinson tem tratamento. E segundo, por um período, as pessoas nem vão perceber que você tem Parkinson. E esse período não é curto, né? Às vezes dependendo da pessoa, longo. Esse período pode ser longo. E outra coisa importante, além disso, né, assim como uma pessoa que tem diabetes, nós encontramos na rua, nós não sabemos que tem diabetes. Uma pessoa que tem hipertensão, nós encontramos na rua, sabemos que não tem hipertensão. Nós nem sabemos se tem hipertensão ou não. Uma pessoa epiléptica, hoje em dia, toma os seus medicamentos, fica controlado, encontramos a pessoa trabalhando, etc. Até esquece que tem, né? Isso. Até esquece que tem epilepsia. E com Parkinson é a mesma coisa, ou seja, a pessoa se trata, né, e por longo período, as pessoas nem percebem. Foi o que aconteceu com você. Esse engajamento de rede social que você passou a ter, você acha que isso ajudou? Isso te ajuda ou você ajuda as pessoas? Acho que é uma troca total. Uma via de... Mão dupla total. Mão dupla total. Porque assim, a partir do momento que eu comecei a passar um pouco mais... Assim, meus amigos pensaram assim, pô, bota na internet esse negócio, na rede social, é bacana, vai motivar as pessoas e tal. E comecei a sentir que isso gerava por exemplo, principalmente as pessoas que tinham diagnóstico... Quem mais me contata são pessoas com diagnóstico recente de Parkinson. Pô, Rodrigo, tive diagnóstico há 6 meses, tô perdido e tal. Vi teu post lá com 11 anos de Parkinson, super bem e tal. Aquilo gera uma energia para essas pessoas muito grande, cara. Impressionante, assim. Isso gera uma energia. Um engajamento. Essa pessoa fica assim, cara, minha vida não acabou. Tem uma referência de um cara que está assim, e não só eu, tem outras pessoas que tem na rede social que tem essa mesma postura, de ter muito tempo de Parkinson e está bem. Então, assim, cara, minha vida não acabou aqui. Então, essa conexão que você falou com o futuro, né? Você tem o diagnóstico, está muito nebuloso ali, eu não vou conseguir chegar lá na frente. Você vê um cara, quem estiver postando nessa direção, que tem conseguiu passar pelo menos por 11 anos de Parkinson, gera uma motivação muito grande para essas pessoas. Eu tenho vários casos assim, e aí gera para mim um retorno muito grande, porque assim, eu fico assim, pô, legal, eu estou conseguindo ajudar as pessoas e me ajudar, porque assim, quando eu fico naquela eminência de colocar mais coisa na rede social, começaram a me acompanhar, eu começando a ter mais gente me seguindo. Eu falei assim, cara, eu não posso decepcionar esses caras. Né? Agora vamos embora. Que nem a gente, não tem mais. Vou continuar postando isso. Então, assim, isso me gera uma troca, eu quero continuar mostrando para as pessoas que é possível, é uma conexão que é uma via de mão dupla, com certeza, não tem a menor dúvida disso.
Isso é importante porque gera esperança nas pessoas. Não, a perspectiva para ele era tudo, né? Era tudo. O dia que ele tomou uma tesoura na perspectiva, aquilo você deprimiu, você acabou. É isso. Além de gerar perspectiva para as pessoas, esperança para as pessoas, o fato de você estar na rede social e as pessoas te encontrarem faz com que as pessoas não se sintam sozinhas. Sim. Ou seja, a pessoa começa a pensar, eu tenho Parkinson, mas o Rodrigo também tem. Eu não estou sozinho. Olha só, ele até montanha ele sobe. Não quer dizer que ele precise de subir montanha, não precisa subir montanha, alguma coisa eu tenho que fazer. Mas o meu dia a dia vai melhorar. Você tem depoimentos de pessoas? Não, as pessoas te deram feedback, algumas. Tipo, eu não estou subindo montanha, mas comecei a fazer isso. Dá um exemplo aí pra gente. Tem um cara, o Douglas, que é um dos seguidores mais antigos, assim, quando eu tinha meia dúzia de seguidores, assim. Aí, assim, ele me mandou uma mensagem, Rodrigo, eu tenho Parkinson daqui a pouco tempo e tal. Vi tuas postagens, assim, eu tava, bem desanimado com as coisas, com a vida mesmo e tal. E a partir daí eu comecei a pedalar. Ele manda toda hora para mim, pedal, corrida, natação. O cara começou a fazer um monte de coisa e tá bem hoje. E assim, ele mora até em João Pessoa, né? E eu falei, aí eu vou fazer aniversário daqui a uma semana e vou fazer uma festa daqui a 10 dias, né? Estão todos convidados aqui, né? Bom, Edson, vamos lá pro Rio. E aí, assim, eu mandei pro Douglas e falei, mas cara, João Pessoa, né? Vai ser complicado para ele ver. Ele falou assim, é sério mesmo? Então, vou comprar passagem amanhã. O cara vem de João Pessoa pro aniversário aqui, então, assim, é uma amizade que foi... A gente tá aqui por causa do Instagram, né? Por causa da rede social. Ele vem para cá porque ele me viu, a gente se conectou, a gente fez algumas videoconferências assim, para trocar ideia e tal, e ele veio para o aniversário de uma pessoa. Então é uma coisa muito bacana, né? Você consegue ter uma coisa que eu sempre fui muito avessa na rede social. Eu vi que é um instrumento que você pode se aproximar de pessoas que você não conseguiria conhecer se não fosse a rede social. Entendeu? Então, eu comecei a ver um sentido novo, simplesmente só postar foto aqui e ali. Não via muita graça, mas a questão de ter um objetivo para aquilo, de se conectar, trocar experiências e tal, poder ajudar as pessoas e se ajudar, eu comecei a ficar meio assim, fãzão de rede social. Não, o engajamento é muito importante. Muito legal mesmo. O engajamento faz melhorar o paciente. Sim. Né? Aprender novas ideias, recentemente, um amigo meu falou, olha, eu tenho um amigo que tem uma dor no ombro e está tremendo o braço. Fui lá, é clássico, né? É clássico. A dor no ombro não é nada de bursite, é a rigidez do Parkinson, tinha sinal da roda denteada. Eu virei para ele e falei, cara, tranquilo, a doença é outra hoje, a conversa é outra. Se você tratar direitinho, você vai longe. E é isso que você fala na sua rede social, né? Assim, eu tento passar, ainda mais esse lance que eu te falei, né? A atividade física sendo uma coisa comprovada agora de forma séria por estudos de grande porte, lá no congresso que teve do Parkinson agora nesse ano, agora em 2 meses atrás, mostra que o caminho é esse mesmo, né? Assim, você consegue controlar o sintoma, melhorar a evolução dela, reduzir um pouco a curva dela de evolução. E, enfim, e você junto com o medicamento, você, cara, pode ir muito longe. Você acompanha congressos, estudos? Então, eu acompanho... Como é que você faz isso? Então, eu tenho inclusive, assim, esse ano me convidaram para participar de um depoimento do Congresso de Parkinson Mundial. Vai ter um... Aonde vai ser? Foi agora na Dinamarca, né? Olha só, você foi lá? Não, eu não fui lá. Eu fui uma gravação para o pessoal do Congresso. Eles vão divulgar uma campanha mundial agora de pacientes que tem um histórico legal de... Olha só! E eu entrei nessa campanha. Então, assim, eu fiquei sabendo, fiquei antenado no congresso, e aí uma neurologista postou lá no Instagram dela esses 2 estudos, né, que são recentes, mostrando que a atividade física reduz de forma evidente cientificamente, não sei como se fala, que tem essa questão de você reduzir a curva da doença. Então, para mim, isso foi tudo. E eu tento passar isso para as pessoas, entendeu? Então, não só o que eu tenho feito, mas que isso tem um embasamento científico para motivar mais ainda essas pessoas. Puxa vida, então você entrou no mundo científico também. Sem isso dúvida. É bom, muito né? legal, muito legal. Isso é bom. Muito legal. Hoje em dia se sabe que, primeiro, a doença de Parkinson, nós nunca separamos os diferentes tratamentos. Hoje em dia, o exercício físico faz parte do tratamento da doença de Parkinson. Esses trabalhos mostrando grupos, né, com exercício, sem exercício, somente com tratamento clínico, medicamentoso. E nós percebemos que depois de anos,
o grupo que faz exercício é como se parasse no tempo, ou seja, a curva de progressão da doença, ou seja, a velocidade de progressão da doença parece que cai no grupo que faz exercício físico. Como se parasse no tempo, a doença passa a progredir de uma maneira mais lenta. É isso aí que eu sei. Então, isso é muito importante. Principalmente no Parkinson juvenil, né? Até então, isso era só uma suspeita. Hoje em dia, já tem trabalhos maiores demonstrando isso. Isso faz com que nós médicos, na hora de prescrever o tratamento, nós sempre associamos o exercício físico. Por isso que a fisioterapia é tão importante, por isso que a terapia ocupacional é tão importante, por isso que é importante o papel do educador físico. Né? Ou seja, o movimento é vida, como todos nós sabemos. O movimento ele é bom para o sistema cardiovascular, é bom para tratamento de pessoas com obesidade, é bom para tratamento de pessoas com infarto do coração, pessoas com doenças autoimunes inflamatórias, e o movimento ele é muito importante também para o tratamento de pessoas com doença de Parkinson e outras doenças neurológicas, por exemplo, doença de Alzheimer, por exemplo. Sim. Nós sabemos que o movimento é uma das medidas de prevenção de declínio cognitivo. Nós falamos de dor aqui também, né? Isso, e de dor também. Faz parte do tratamento da dor. Em outras palavras, o Rodrigo, ele seguiu direitinho fez a tarefa de casa. Ou seja, ele conseguiu subir montanhas altíssimas, claro, medicado. Óbvio, nós não podemos ignorar o tratamento e tirar o mérito do medicamento. Eu falo isso por quê? Porque tem gente que não gosta de tomar medicamento. Esse ponto é super importante, porque frisar aqui, porque assim, eu falo assim, sem o medicamento, sem o principal medicamento que é o Prolopa, assim, eu não teria condição de fazer. Por mais que eu treinasse e tal, eu não treinaria do mesmo jeito. Não vai, né? Não é assim. Então, assim, tome a medicação certinho, entendeu? Faça a combinação. Faz a tarefa de casa. E em tarefa, a coisa que eu queria comentar também é o seguinte, essa questão de exercício físico, é importante para mim pelo seguinte, não sei se as pessoas vão ver dessa forma, mas quando você tem o diagnóstico de Parkinson, você fala assim, vou tomar um medicamento, por muito tempo vai me segurar e tal, mas você não está mais no controle, né? Você não está muito no controle. Quando se você fizer uma atividade física assim assado, você começa a reduzir a curva, você começa a estar de novo no controle do negócio. Né? Você passa a ter uma gestão sobre o seu futuro. Você consegue falar assim, se eu fizer isso, eu vou ter uma evolução mais lenta. Então, isso para mim, pelo menos, acho que para pessoas de um modo geral vai ter essa importância, você passa a comandar um pouco mais, você ter mais como gerir aquela questão que você não tinha no primeiro momento nenhuma... Você só tinha era um passageiro da agonia, né? Você fica assim, cara, eu vou piorar com o tempo e tal... botar uma medicação para poder melhorar os sintomas, mas a partir do momento que você pode reduzir a curva, como o Edson falou, através de exercício físico, você passa a ter mais controle sobre o negócio. Isso dá uma sensação de que, não está tão sem controle assim, entendeu? Então, isso para mim tem esse efeito também, né? De atividade física me permitir ter uma gestão sobre a minha evolução ao longo do tempo, entendeu? Não sei se ficou meio complicado. Sim, não. Tranquilo. Quem estava aí na tua cadeira, no podcast de Parkinson, era o Matheus. O Matheus, antes de começar a falar de medicação, a primeira coisa que ele falou, quem tem Parkinson tem que se movimentar, ponto final. Não adianta você tomar o remédio e não se movimentar. E outra coisa, ele citou, mas ele não citou o trabalho da movimentação física, mas ele falou do ping-pong, se lembra? Que você tirou o sarro dele, que é tênis de mesa. Até que a gente pediu para ele pedir desculpa para o pessoal, não é ping-pong, tênis de mesa. Por quê? Porque é treinamento de reflexo, movimento, etc. Então, não falei sobre isso até agora, mas fala aí. Faço treinamento de tênis de mesa toda semana, 2 vezes a semana. Além das atividades físicas mais de corrida, natação e tal, eu comecei a ter aula de tênis de mesa, né? E aí... bom, né? E assim, mas assim, não é... Eu vi que tem esses estudos que mostram que pro Parkinson tem super conexão com uma melhora e tal. Mas aí eu não só comecei a fazer, eu falei, cara, eu acho que dá para jogar bem isso aqui. Comecei a ganhar das pessoas que não tem nada. E aí, então eu não vou te convidar para jogar. E aí eu falei assim, cara, eu joguei tênis de mesa. Descobri que ano que vem tem um campeonato mundial em outubro.
Eu tô pensando no campeonato. Vou lá. Depois você posta lá, eu quero ver. Legal, né? Vamos torcer pro Rodrigo pro campeonato mundial. Vamos tá lá, antelado, torcer pro Rodrigo. Quer dizer, é muito bom, né? Muito bom, muito bom. E assim, o ping-pong é tênis de mesa, né? O pessoal fala ping-pong. Realmente se percebe que você tá. Você tem que reagir muito rápido, você tem a questão de noção espacial. Para cá e para lá. Muito reflexo. Muito reflexo. Né? É legal. Você sente que ele está trabalhando bem o seu corpo, sua capacidade de reação e tal. Eu recomendo fortemente assim, o tênis de mesa. Bom, a ideia que nós queremos passar para o público é, primeiro, temos que fazer muito exercício físico. Porém, uma pessoa que tem Parkinson só vai conseguir fazer bem os exercícios físicos, só vai conseguir ter um bom desempenho nos exercícios físicos se tomar os medicamentos adequadamente. Não adianta nós queremos somente fazer exercício físico e abandonar toda a medicação. Esse é o primeiro ponto. O exercício físico ajuda o paciente. Quer dizer, a medicação ajuda o paciente aos exercícios físicos. Por outro lado, o exercício físico mantém o trofismo tanto do sistema cardiocirculatório como o trofismo do sistema músculo-esquelético, assim como o trofismo dos circuitos neurais, da motricidade e cognição do cérebro. Né? Em outras palavras, o exercício físico ele faz com que a pessoa, teoricamente, progrida menos da doença de Parkinson, como se congelasse no tempo. Isso é tudo por um tratamento. E uma coisa que o Rodrigo falou, que foi interessante, assim, ele vinha bem, ele piorou, entrou com medicação, melhorou e voltou. Ou seja, isso pode acontecer. Pode acontecer. E acontecendo, não desanime. Sim, Existem vários recursos. Fala, Rodrigo. E outra coisa, assim, Marcelo, assim, tem a questão o Parkinson é muito flutuante, assim, né? Assim, tem semana que eu tô super bem, tem semana que eu não tô tão bem assim e tal. Não é uma coisa que para assustar também, não. Porque quando comecei a perceber essas reações, assim, eu ficava, caraca, eu piorei, agora eu tô ferrado, não sei. E eu vi que na semana seguinte eu estava melhor de novo. Então, essa flutuação da doença é uma coisa que, para mim, acho que outras pessoas que eu converso também tem isso, né? Ela flutua e tal, não é sinal de que você está pior, que você vai piorar, não nada disso. É uma flutuação que, às vezes, é um pouco natural da doença. Você está, de repente, mais tenso por algum motivo aqui, outro ali, enfim, a cabeça comanda muita coisa, né? Literalmente, né? Então, assim, não desespere, entendeu? Assim, você está numa semana ruim, ou está no momento que você teve uma baixa, assim, você vai entrar com a medicação, vai ajustar, ou vai esperar a outra semana melhorar, a tua cabeça está melhor. Então, assim, não se desespere ao primeiro sinal de piora e achar que tudo agora vai... Entendeu? Acho que esse ponto é super importante ser colocado. Eu não me preocupei no podcast porque eu achei que ele não ia gesticular, né? Quem olha pro Rodrigo, né? Eu não falaria que ele tem Parkinson nesse momento, né? Tá gesticulando, falando, com uma coisa. Ou seja, tá numa semana boa, mas se piorar, não desanima. A semana nem tão boa, não, hein? Eu tô reclamando pra ela, pra Cris. Bom,